Quando a gente olha para o Soio, olhamos para um município em estado de abandono. Refletir em torno dos 49 anos. Não basta apenas festas. O sistema usa 3 elementos: música, mulher e bebida, para distrair. O povo do Soio ainda não é desenvolvido como tal. Aquele Soio fora do tribalismo interno e externo. Hoje em dia, todos nós queremos pegar os putos e mandar para a Tuga, mandar para a Espanha, mandar para... Ok, pronto. Mas daí... Quando a gente olha para o Soio, olhamos para um município em estado de abandono. É bem sabido que o Soio composta uma vasta riqueza. Nós temos recursos naturais suficientes para termos um município a brilhar, um município a competir com os demais municípios a nível da capital em termos de desenvolvimento. Então, se olharmos para o Soio hoje, encontra-se um estado de abandono. Nós precisamos unir os esforços como jovens para mudarmos a nossa história, para mudarmos o nosso Soio. Nós precisamos juntos andar de mãos dadas naquilo que é a problemática da economia da cidade do Soio. Dizer de que o município de Soio, para mim, representa o berço. O município de Soio, para mim, representa o início e a chegada do cristianismo no território que se chama Angola. O município de Soio, para mim, representa um pulmão para a economia nacional e mundial. O município de Soio, para mim, representa unidade e solidariedade entre os povos, não somente no nosso país, como no continente e o mundo. O município de Soio representa, para mim, uma terra boa para se viver. Será que sou eu um pulmão que na qual tem dado um forte ou um suporte ao nosso país? É de lamentar bastante quando denotamos o nosso município a cair nas masmorras com ínfimo progresso. Queremos, neste caso, apresentarmos as nossas visões, embora aqui conselhos não faltam, mas o sistema que nos dirige, acho que não sei qual é a sua bússola de governação, porque das vozes contraditórias não são tiro nem achados. Gostava, neste caso, de refletir em torno dos 49 anos. Não basta apenas festas, porque o sistema usa 3 elementos: música, mulher e bebida, para distrair. Soio teve avanços e recuo nos tempos que eu aqui defini, dos anos 90 a 2023. Avanços porque nós podemos ver o nosso município anteriormente havia algumas estradas que não estavam asfaltadas. Podemos falar concretamente da estrada, por exemplo, da paróquia, que houve um tempo dificultava muito o acesso àquela zona. E também podemos falar daquela estrada que liga à universidade, os que acompanham a dinâmica do desenvolvimento do nosso município não me deixam mentir. Também podemos falar dos recuos a respeito das estradas, né? Nós temos ali aquela zona que nós chamamos de 12 pontes, né? Aquela zona que nós chamamos de 12 pontes é uma zona muito, que nós podemos dizer, muito estratégica, porque é a zona que liga ao centro da cidade e as povoações. Então, nós devemos mesmo pedir que haja uma intervenção urgente no sentido de resolver aquele troço. O Soio de ontem e de hoje, muita coisa mudou, não podemos aqui fingir que não mudou, algumas por bem e outras por mal. Mas olhando para a componente demográfica, acho que as mudanças são mais demográficas. E desenvolvimento em si como tal, também é ínfimo o índice de desenvolvimento. Por quê? Acho que isto
é mesmo sistematizado. Isto acaba sendo sistematizado, porque no meu ponto de vista, o desenvolvimento parte das pessoas e, feliz ou infelizmente, o povo do Soio ainda não é desenvolvido como tal. Desenvolvido, não estou a falar em viajar, não, estamos a falar em desenvolvimento mental, olhar para o Soio de forma mais coesa. E não estou a falar de festas, hoje veio o fulano e tudo mais, não. Nós estamos a falar em ideias. A partir do momento que o sistema monte, políticas construtivas ao ponto de existirem depósitos de ideias ou ideias que ajudem o município em si, aí sim nós passaremos a ter um município desenvolvido. No meu ponto de vista, o desenvolvimento não são prédios ou estruturas, estradas, que pouco até também temos. Então fica complicado falar que o Soio hoje desenvolveu. Pouca coisa mudou, para ser honesto. Pouca coisa mudou de lá para cá. Mudanças há, mas poucas. Olhando para o desenvolvimento, o que mudou, no meu ponto de vista, no Soio é o número de pessoas. O Soio hoje é uma pequena cidade que, em passos lentos, tenta caminhar em direção ao progresso. Mas em passos realmente muito, mas muito lento, considerando-se o nível ou o potencial que o mesmo oferece ou que o mesmo reúne e que muito bem poderia ser utilizado a seu favor e fazer com que esse passo lento fosse um pouquinho mais acelerado. Mas não é o que acontece. Até então, nós temos a distribuição de energia elétrica em vários cantos da zona urbana, entre aspas, mas com um déficit no interior do próprio município. Temos o mesmo cenário na distribuição de água, mas há um número bonito e considerável no que diz respeito à construção de instituições de ensino, escola, temos instituições superiores, temos um bom número de instituições de formação técnica no município. Isso é muito, mas muito bonito mesmo. Cada um aqui contribuído para o engrandecimento, para o desenvolvimento municipal. Vocês, por exemplo, noutrora não tínhamos exemplos como esses de um canal, a fazer entrevistas, a colher depoimentos, ideias. De alguma forma ou de outra, vocês estão a contribuir de maneira positiva para aquilo que todos nós esperamos, não só do município, como da província, como do país e até como do continente. Porque os problemas que nós enfrentamos aqui, se nós atravessarmos o rio, aqui no Boma, no Congo, se calhar até tem problemas maiores. Portanto, quando pensamos em desenvolvimentos locais, eu olho, às vezes, não só, não espero só um desenvolvimento para nós, espero um desenvolvimento para todos nós, para as pessoas próximas a nós, um desenvolvimento nacional, seja municipal, provincial, nacional, internacional, falo do continente africano. Portanto, o meu sonho continua a ser o mesmo, que é o de ver o sonho nos carris de desenvolvimento. Temos aqui a nossa juventude indigente, o desemprego excessivo, as grandes empresas que estão sediadas no nosso município, todas elas têm escritórios em Luanda. E é bem visto que a maioria que vem aqui para vir trabalhar sai noutros pontos. E este é um desagrado como munícipe desta mesma cidade. E parte tudo por intermédio da governação. Acredito que se afirmasse melhor uma boa governação, não caíríamos a esta hecatombe que estamos a contemplar. O problema da água, o problema da energia, o problema da habitação, o problema da autoconstrução dirigida, o problema das estradas, o problema de urbanização
de novos bairros, o problema da empregabilidade, que é um fenômeno mundial, mas que também ao nosso país não é diferente. E no nosso município, quero aqui reconhecer de que é um município de muitos jovens, para não falar daqueles que também escolhem o município para poderem encontrar a sua oportunidade de emprego e aqui poderem constituir as suas famílias. Vastas empresas no ramo petrolífero, é um município petrolífero. Será que essas empresas locais têm contribuído naquilo que é o seu apoio social para o bem dos munícipes, para o bem da população local? É uma pergunta que fica no ar para todos nós, os jovens. E como resposta da mesma, nós temos domínios que há em empresas que têm contribuído, falando como um cidadão, como um munícipe, atento às políticas do executivo. Temos domínio que há em empresas que têm contribuído naquilo que é a nossa economia a nível do município. Tem zonas que antes não eram habitadas, mas hoje são habitadas. Essas zonas, isso sim, nós desenvolvemos. E há alguns aspectos que se calhar poderíamos aqui citar que já há melhorias. Já há melhorias. Não mudou no seu todo, mas há sim melhorias. E esperamos que quem governe, esperamos que quem governe peça ajuda a quem possa ajudar. Nós estamos aqui para isso, sendo munícipes, nós estamos aqui para isso, que é para ajudar com ideias, porque muitas vezes nós não criticamos só. Temos conhecimento, sabemos como ajudar, mas precisamos de quem governe estenda a mão ou peça a mesma ajuda nesse sentido. Vivemos aqui no Soio um tempo sobre a água potável já. Na governação do Sr. Ludwig Sansunda, vimos que a água não era um grande problema. Nós tínhamos chafarizes em vários pontos, mas nesse tempo podemos notar um recuo. São esses fatores que eu posso aqui realçar, que é um recuo nesse sentido, da água potável. Mas também não podemos dizer, num sentido geral, que o Soio não está a dar avanços positivos naquilo que diz respeito ao desenvolvimento. Podemos ver o casco urbano a melhorar na nova dinâmica da nova administração, liderada pelo Dr. Bell. No setor do desporto, aqui no Soio fala-se tecnicamente apenas de futebol. E fala-se de uma equipa falida, né? A Académica do Soio. Mas poderíamos muito bem investir em várias outras modalidades desportivas. Atletismo, natação, considerando o nível de rios e mares e piscinas que hoje temos, poderíamos apostar na cultura, considerando o desenvolvimento e a nossa forma de estar, não só os recursos históricos que o nosso próprio município oferece, que poderiam muito bem ser utilizados, então, para, primeiro, promoção do próprio município em termos de imagem, segundo, a angariação de turistas que, de alguma forma ou de outra, poderiam, então, fazer com que arrecadéssemos mais receitas que poderiam muito bem ser utilizadas para o desenvolvimento do próprio município. Estado de desenvolvimento sustentável, naquilo que é a melhoria das condições de vida dos munícipes, naquilo que é o saneamento do município, naquilo que é a vasta riqueza que nós temos, a distribuição desta riqueza a nível dos munícipes. Nós não temos observado, sinceramente, nada. Então, para já, temos que mudar esse quadro, temos que mudar esse cenário. Nós precisamos de um Soio mais limpo. Se andarmos para o nosso município, a gente vê resíduos sólidos nas ruas. A gente ainda encontra pessoas a construírem casas de chapas à margem dos mangás que comportam o nosso município. A gente ainda vê pessoas a passarem necessidade. Então isso é triste. Não seria o Soio a ter esses problemas de base, a questão da água, a questão do saneamento, a questão da energia. Nós temos comunas que até o momento ainda não têm energia. Podemos ver que nós temos
a zona que está a ser asfaltada, que é da entrada da clínica até lá no Nona. É uma zona estratégica, então devemos fazer o esforço de melhorar isso. E também podíamos aconselhar a vermos dentro das prioridades uma zona que liga pelo menos do parque até a entrada ali da bomba do Cacá. Nós, se tivermos essa zona asfaltada, poderemos melhorar a nossa circulação a nível da nossa sede, né? Da nossa sede. Nós estamos a falar desta zona porque sabemos que há muitos motoqueiros que funcionam nessa zona, mas mal entram nessas zonas da paróquia por causa mesmo da via. Por causa da via. E sabemos também que temos muitos estudantes que estudam aqui no São Francisco, na Rosa Gatorni e outras instituições que estão aí. E melhorando essa via pode facilitar ou contribuir positivamente naquilo que é o desenvolvimento do nosso município. As empresas poderem ajudar neste processo. Por exemplo, costuma-se dizer que a empresa Angola NG constantemente faz algum acompanhamento adequado naquilo que é a dignidade dos seus trabalhadores através dos créditos. Podiam realmente essas empresas, Angola NG, a Quanda Limitada, a Somoil, a Total, como também algumas empresas de construção civil. Por exemplo, a Montangil tem estado a ganhar grandes obras, no sentido de poderem criar algum convênio com empresas imobiliárias, no sentido de poderem construir condomínios. Esses condomínios podiam realmente corresponder diretamente com os seus funcionários. São políticas que podiam imediatamente ajudar naquilo que é uma cidade nova, uma cidade moderna em termos de infraestruturas. Não se sabe ainda, neste caso, se o sistema poderá mudar, porque sou muito cético. Enquanto o sistema existir, acredito eu que vamos continuar neste problema. Aqui a solução prende-se a uma nova administração. A nova administração que eu me refiro é que é uma nova governação com outro olhar, que não seja o sistema que nos governa hoje, que é o MPLA, partir-se para um outro partido, porque conselhos não faltam. Estamos aqui para aconselhar, para divertir, como sempre temos feito. Faço parte de uma organização, Tucalacomoce. Temos dado o nosso parecer, ocupamos a juventude aos sábados e refletimos em torno dos problemas para ver se que nosso município avance. Por parte da administração e por parte do setor privado, preste atenção em dois setores extremamente importantes: desporto e cultura. Num país como o nosso, em que o índice de desemprego é muito, mas muito elevado, é preciso ocupar a mente da juventude, a mente das pessoas com desporto e cultura. A juventude, se estiver focada na prática de desporto, essa juventude é disciplinada, porque o desporto educa a mente e educa o corpo. A juventude, se estiver concentrada na cultura e arte, cria-se uma autodisciplina e aumenta-se as probabilidades de incentivo de arte e também de desenvolvimento do próprio município. Tendo em conta, todos nós sabemos quais são os problemas que nós temos dentro do nosso município. E não vamos aqui fazer menção dos mesmos problemas. Eu gostaria de deixar um ponto de forma muito notória aqui. E não mencionando as classes, tanto faz artística, empresarial, estudantil e tudo mais, o maior desenvolvimento acaba sendo a de mentalidade. O maior desenvolvimento numa sociedade é a mental. O que alavanca uma sociedade nos dias de hoje é a mentalidade das pessoas que fazem parte da mesma sociedade. Todo mundo tem o direito de pensar conforme achar melhor, mas temos que pensar o bem do mesmo município. Então, se nós não mudarmos a nossa mentalidade, vamos continuar a ter um sonho precário com as mesmas condições que nós temos até hoje. Estamos num município produtivo, num município petrolífero, e nós já ouvimos falar bastante de 10%
da exploração do petróleo. Nós em várias reuniões já falamos sobre essas questões, perguntamos como é que é gerido esses 10% e, na verdade, não temos tido uma resposta satisfatória, que eu posso dizer, uma resposta que vai de encontro à nossa satisfação. Mas que esses 10% existem, mas esses 10% não se faz sentir na vida da população. Então é aí que nós devemos aconselhar o nosso governo central a poder prestar uma atenção especial a respeito disso, porque a exploração do petróleo tem uma incidência negativa no ambiente. E quando temos uma recompensa que consiga contribuir positivamente no desenvolvimento do nosso município, melhor para todos nós. A questão da energia. Nós temos comunas que até o momento ainda não têm energia. A questão a questão da rede de telefonia. Nós, por exemplo, temos a comuna do Quelo e a comuna da Pedra de Feitiço, falando da comuna também do Sumba. Tem problemas de rede. A pessoa não consegue ter uma comunicação fluida estando nessas comunas. Então, são problemas de base que o nosso executivo, neste momento, tinha a se preocupar em resolver esses problemas. Unir as comunas com a sede do município. A construção da centralidade de 1.500 casas, essa centralidade é bem-vinda, mas ainda assim vamos ver de que, em termos de número, 1.500 apartamentos não vai poder corresponder com a demanda. Se pudéssemos crescer para 3.000, isso sim podia ajudar de que maneira realmente aquilo que é o processo de habitação, porquanto a população do município de Soio é uma população diversificada que corresponde de Cabinda ao Cunene, de Mar ao leste. Estudei no Soio desde o ensino de base até o superior. Sabemos das dificuldades que nós passamos há um tempo atrás. Estudamos em colégios com estruturas físicas não tão boas, mas hoje em dia podemos ver estruturas como o próprio o Colégio Manuel Dembe, estruturas como o PUNIV, estruturas como o Liceu do Pinda, a própria universidade em si, também, apesar de que é uma estrutura que precisa ser melhorada, mas temos aqui, anteriormente não tínhamos. São esses os ganhos que nós podemos considerar aqui no âmbito da educação. Eu faço parte daquele grupo de pessoas que acredita que o 5 de abril, em vez de ser uma data de maratonas, deveria ser, na verdade, uma data de reflexão em torno do município. Por exemplo, nós precisamos para acreditar que o 5 de abril é uma data apenas festiva, porque se considerarmos os eventos que foram organizados a nível do município, foram passeatas, foram maratonas e foram feiras, mas não teve nenhum exercício de palestras para a promoção da história do próprio município, para a construção do ideal de progresso do próprio município. Não se fez nada que se pudesse utilizar então como matéria histórica do próprio município. Embebedar a juventude com pensamentos alienados. Aqui o que acontece é o seguinte: quando critica, é visto como membro da UNITA. Quando fala da UNITA, é visto como do MPLA. Aqui não há elemento de cidadania. Não há pró, não há contra. Ou tu és do sistema, ou neste caso, não esgrime nenhum pensamento. Temos que reverser esse quadro. Não sei o que a os nossos filhos poderão encontrar enquanto sistema predurar. Nós temos mais de 120 ilhas no município de Soio. Temos água suficiente para distribuir até as casas dos consumidores ou as casas da população. Falando desta temática, eu acredito que o nosso Estado ou o nosso governo que nos dirige tem aproveitado pouco estes recursos que a gente tem. Eu sugeria um plano na qual possamos todos, como jovens e não só, sugerir a consulta de ambientalistas na transformação da nossa água, porque os recursos já estão lá.
E resta saber que se nós temos uma indústria no município capaz de transformar aquela água para uma água pura, para uma água própria para um consumo. Então acredito que a aposta deve ser desse lado, numa indústria transformadora da nossa água que a gente tem no município. Hoje em dia, todos nós queremos pegar os putos e mandar para Tuga, mandar para a Espanha, mandar para... Ok, pronto. Mas daí, os filhos dos nossos filhos podem viver onde quer que seja, naturalidade, e aqui eles vão se representar como sorongos, vão enxergar-se como sorongos e terão a nossa identidade. Quando voltarem à terra, quando voltarem aqui, eles terão um sonho que nós deixarmos. Então, cabe-nos a nós melhorarmos em todos os aspectos aquilo que pretendemos. Eu espero que abandonemos a mentalidade do só eu local para vir trabalhar, ganhar dinheiro e construir em Luanda, em Benguela. Não. Essa é a primeira coisa que precisamos deixar para trás. Precisamos olhar o sonho como uma localidade em que podemos vir, construir, semear a nossa semente, cuidar da nossa semente e ver a nossa semente brotar. Fora disso, não tenho como concordar com as maratonas. Nós temos o sonho à medida do nosso esforço. Que sonho pretendo deixar para os meus filhos? Um sonho melhor, obviamente. Um sonho crescido e desenvolvido, com melhores condições que eu encontrei e que eu vivo hoje. Quero deixar um sonho em que os meus filhos digam: olha, meu pai participou nisso. Enquanto cidadão, quero deixar um sonho aos meus filhos onde o patriotismo deve estar acima do interesse individual. Quero deixar um sonho aos meus filhos onde o ego deve estar abaixo daquilo que é a nossa nobreza e a simplicidade, através da humildade, através da capacidade de compreensão, através da capacidade de podermos respeitar os processos, onde as pessoas não podem viver sob o critério de reclamações, sob o critério de choramingar, sob o critério de ver que tudo está mal e que nada está a ser feito. Mas falo isso na primeira pessoa. Se tiver que encontrar um idiota, eu sou esse idiota, né? Por quê? Porque eu sou uma dessas pessoas que vai às maratonas e não faz parte das palestras, ou pelo menos não projetam palestras, não é? Conseguires contribuir positivamente, conforme o jovem da Umoja, não estás a fazer nada, é negativo. Então, vamos criticar, dar soluções e se envolver naquilo que é possível. Então, é assim que nós queremos contribuir para aquilo que é a comunicação no nosso município. Muito obrigado. Quando a gente olha para o sonho, olhamos para um município estado de abandono. Se tira em torno dos 49 anos, não basta apenas festas. O sistema usa 3 elementos: música, mulher e a distrair. O povo do sonho ainda não é desenvolvido como tal. Aquele sonho fora do tribalismo, interno e externo. Hoje em dia, todos nós queremos pegar os putos e mandar para Tuga, mandar para a Espanha, mandar para... Ok, pronto. Mas daí...